Democracia. Governo em que o povo exerce a soberania. Uma espécie de deliberação que leva em consideração todos os pontos de vistas. Maioria mais minoria. Nós organizamos esse conceito sobre 3 frases ditas pelo filósofo Rabino Eliel. Se eu não for por mim, quem o será? Mas se eu for só por mim, que serei eu? Se não agora, quando? O protagonismo nas nossas escolhas, a possibilidade de parceria com outras pessoas, mas não em concordância, pois faz parte do processo democrático, o conflito. E a ideia de oportunidade, o poder de enxergarmos o nosso momento histórico para não perdermos nos dedos uma democracia que ainda não é madura em sua conjunção, mas necessária. 1984, o ano que acontece o fim da ditadura, se iniciam os movimentos de Diretas Já, liderado por Dante de Oliveira e rejeitado pelo Congresso. Em 1985, Tancredo Neves é escolhido à primeira presidência, mas devido à sua morte, seu vice José Sarney assumiu o cargo, assim se tornando o primeiro governo civil após a ditadura. Em 1987, é instalada a Assembleia Nacional Constituinte para preparar a nova Constituição, que foi estabelecida em 1988. Por volta de 1990, Fernando Collor assume a presidência, prometendo acabar com a corrupção, mas acaba desencadeando em seu governo a maior inflação mensal da história do país. Sofreu impeachment do cargo por corrupção. Itamar Franco em seguida trouxe o Plano Real, que acabou com a inflação. Quem estava por trás era Fernando Henrique, que assumiu o cargo e privatizou as empresas do governo para tentar modernizar a economia. Em 2003, Lula é eleito o primeiro presidente do Brasil que não nasceu em uma elite e teve como grande bandeira os programas sociais. Em 2010, Dilma assume o poder, sendo a primeira mulher eleita no Brasil. Problemas econômicos em seu governo e junto às acusações de pedalada fiscal faz com que a mesma sofresse impeachment. Em 2015, Temer sobe ao poder enfrentando grandes acusações de corrupção. Em 2018, Temer passa seu poder ao ex-deputado Jair Messias Bolsonaro, após eleições conturbadas. Cedo ou tarde, tudo acaba. Será que também a democracia pode, em algum momento, acabar? Nada garante que vá durar mais ou menos do que outras formas de governo. No Brasil, a falta de afeto e a ligação frágil com a democracia faz com que muitas vezes perdemos a paciência com ela fácil demais. Eu acho que a democracia, do jeito que ela é feita, ela representa uma elite, que é quem manda no nosso mundo atualmente. Eu acho que a democracia ela é falsa, a gente não tem acesso à informação, por exemplo, porque as nossas mídias são manipuladas, a gente não tem acesso à educação, porque quem vai permitir nossa educação são as elites não querem nossa educação, então eu acho que essa democracia é um jeito que encontraram de botar pra gente que a gente fazia parte daquilo, só que na verdade a gente sabe que quem manda mesmo e quem faz acontecer é a elite. Eles quiseram passar a reforma da Previdência, a população era toda contra a reforma da Previdência, venderam bilhões em emenda e passaram a reforma da Previdência. Cadê a nossa participação democrática aí? Se a gente tivesse votado certo, isso ia passar? A democracia, eu acho que ela é só um jeito de você enganar a população para que ela se sinta mais próxima, se sinta mais íntegra. Eu acho que até hoje, dos métodos que realmente conseguiram ser impostos, talvez seja o melhor. Talvez. Mas eu acho que ela é só uma ilusão. O Brasil agora tá numa puta ditadura, foi de um dia, que falam que foi de um dia pro outro, mas não foi, obviamente. E começa que nem tá começando agora, mano. Começou acabando com o Ministério da Cultura, com vários ministérios tipo, que são de lazer para os cidadãos. E é isso, vai como se fosse um círculo que vai apertando, não, um círculo não, mas uma corda que vai apertando, tipo, já proíbe peças, já proíbe filmes, tá ligado? A gente chegar aqui, tipo, Maringuela, e vai apertando, até que uma hora, tipo, é a chance, tipo, a chance perfeita, sabe? Porque eu não vivi isso, então eu não sei qual que é a chance perfeita aqui.
Após realizarmos uma pesquisa, também na ETEC Albert Einstein, com 176 alunos diferentes, descobrimos que, apesar de 72% desses alunos se dizerem a favor de um Estado democrático, apenas 58% deles compreendem verdadeiramente o que é uma democracia. Existem regras fundamentais em uma democracia. Uma delas é a tolerância mútua. Você pode considerar seu adversário incompetente, burro, vagabundo, ladrão, mau caráter, defensor de ideias que prejudicarão muito o país, mas não pode questionar seu direito de participar da disputa democrática como um postulante legítimo. A propaganda petista contra Marina Silva em 2014, retratando a proposta de autonomia do Banco Central como uma conspiração de banqueiros para roubar comida da mesa dos pobres, quebra o código de tolerância e é verdade para as tentativas contra Dilma em seu mandato de deslegitimar o seu poder a qualquer custo, até mesmo passando por cima do princípio da democracia, o voto. Ter, sei lá, 13 anos talvez, eu acho. Até hoje eu não sou tão politizada, então eu ainda estou no processo de formação da minha opinião, se eu gosto mais de um lado, se eu gosto mais de outro, o que eu me identifico mais. Mas eu lembro que na época eu assistia, todo e qualquer jornal tava passando aquela, todo o povo brasileiro nas ruas e falando fora Dilma e tudo mais, e tanto a minha família também era a favor, se não me engano. Só que eu nunca entendi o que significava esse fora Dilma, e daí tinha gente contra, tinha gente a favor, e eu não entendia. Esse foi o primeiro momento mais, que me marcou politicamente. Pra mim, eu acho que foi quando teve o impeachment da Dilma mesmo, porque não foi algo que realmente partiu de mim, mas que veio de fora como eu posso dizer, que veio de influências de pessoas de fora, mas que me marcou, e por essas influências eu estive tão ativa. Só que quando eu olho para trás hoje, não é a minha opinião. Então, ao mesmo tempo que eu fico triste porque eu só me deixei levar, eu fico feliz porque eu já passei por isso. Hoje eu vejo que eu tenho uma ideia muito diferente do que aconteceu no impeachment. E se fosse no passado, eu acho que se eu tivesse aquela ideia, não duraria, eu não poderia sustentar ela por ser muito nova, assim, sabe? A política está em todos os nossos atos. As regras de jogo político não é só para nós ou nossa família, é para todo mundo. Por isso, não podemos parar de falar e de tentar explicar. Nada é óbvio. Tudo que a gente acha que as pessoas sabem ou deveriam, elas não sabem. Precisamos enxergar educação política como algo importante. Tornar essa discussão para todos é a única forma de equalizar esse debate. Outro fator é a participação política. Desde que passamos pelo processo antidemocrático, estamos garantidos por uma ideia de prosperidade futura, nutrida pelo capitalismo e o reconhecimento da dignidade individual, o voto. Mas só a força política pode resgatar a política. Você sente falta de participação política na família, amigos, escola e afins? Eu acho que tem uma defasagem do povo brasileiro sobre o que está acontecendo na política, sabe? E eu acho que, a gente é adolescente, sabe? A gente tá, política. Mas, eu acho que a galera precisa se informar mais, saber mais o que está acontecendo, tá? Eu acho que também, transformar a política em algo prazeroso, sabe? Porque o governo, não só o governo, mas também os adultos, as pessoas que comandam o governo, elas querem transformar a política em um monstro de sete cabeças para as pessoas não sentirem necessidade em ir atrás da política e conhecer a política. Só que conhecer a política é se ingressar nesse mundo e saber o que está acontecendo. E quando você vê uma injustiça, enxergar essa injustiça e identificar ela. Se você não sabe o que é política, se você se afasta da política, você não vai enxergar a injustiça, você não vai saber o que é ela. Então, acho que realmente transformar a política em algo legal, sabe? Algo interessante de saber. E não virar só algo em que homens brancos falam dentro de um congresso só para homens brancos, entre homens brancos, sobre assuntos de homens brancos. Mas trazer mulheres para a política, trazer pessoas não brancas para a política, trazer pessoas LGBTs para a política. Um país que fala, não se discute futebol, religião e política. Tem que discutir tudo, e tudo junto e misturar. Tem que falar de Israel e Palestina, tem que falar de previdência, tem que falar, exemplo, das mulheres que não podiam entrar nos estádios da Arábia Saudita. Isso envolve religião, política e futebol. Tem que discutir.
É notável como a participação da juventude se tornou mais atuante na política nacional com o uso massivo da internet, seja pelas redes sociais ou por aplicativos de mensagens instantâneas. Apesar de ter o seu valor inegável, a ultrademocracia pintada nas redes sociais legitima que grupos mais favorecidos continuem oprimindo grupos menores. A internet tende, por sua natureza, diluir preconceitos em opinião. É que na internet eu sou muito mais para consumir, eu consumo muito vídeo, muitos sites, muitas notícias, só que na área de discussão eu prefiro discutir pessoalmente, porque a pessoa ela pode na internet agir diferente, falar, você é um filho da mãe, você é de tal coisa, não, daí chega na frente a pessoa fica com medinho, entende? A questão, porque que nem lá nas discussões que a gente já tinha feito anteriormente, né, sobre o nosso trabalho, na internet parece que cria uma desumanização, você não está lá na frente a frente com a pessoa, então abre um espaço para as pessoas serem como elas verdadeiramente são por dentro, hipócritas, ignorantes. Então mesmo a internet trazendo essa democratização, a gente tem que tomar cuidado e no geral respeito, né? Sempre respeitar, porque muitas vezes essa questão de liberdade barra em muitos sentidos filosóficos. Então acho que você pode falar o que você quer pôr de uma forma respeitosa, de uma forma não ignorante, e saber dialogar com aquilo usando da argumentação, não do achismo e do palavrão. Eu acho que a internet não é um lugar maniqueísta. Eu acho que tem muita coisa boa e tem muita coisa ruim. Eu só acho que existem grupos na internet. Então, assim, várias opiniões políticas, vários ideais meus mudaram porque eu encontrei pessoas que pensavam de jeito diferente na internet. Falei, nossa, ok, então eu acho que eu também concordo com o que ela está falando. Então, eu acho que é um lugar incrível para falar, principalmente sobre política, que é onde os jovens mais estão engraçados. Mas eu também acho que tem que ter um certo cuidado, um certo receio. Ainda assim, a presença dos jovens não se restringe a debates em espaços virtuais. Pelo contrário, ela tem invadido as ruas em diferentes ocasiões, como passeatas, manifestos, intervenções culturais e etc. Muitos momentos históricos no país foram protagonizados por lideranças jovens, como a Direta Já, Fora Collor, Jornadas de Junho contra o aumento da tarifa de ônibus em 2013 e o golpe parlamentar que destruiu a presidência em 2014. Em 2016, o Centro Paula Souza, autarquia do governo que gerencia as ETECs e mais 14 ETECs foram ocupadas por mais de 50 estudantes que, sem negociação, se manteram mobilizados até que todas as escolas terem o fornecimento da merenda. Em 2019, o 15M contra o corte de renda na educação leva milhares de jovens à rua, protagonizando mais uma vez momentos políticos importantes. Em mundo conectado, onde as informações circulam facilmente pelos mais variados meios de comunicação e redes sociais, é importante saber como transferir valores significativos aos adolescentes e jovens relacionados à política. A família deve transmitir dentro de casa os valores éticos, princípio de coletividade e respeito. É de responsabilidade da escola promover ações que orientem os estudantes. Política não é só partido ou políticos, é aprender a estabelecer relações coletivas para o bem-estar de todos. E não há espaço melhor para essa discussão do que a escola. Nós separamos possibilidades para que os jovens possam participar e se apropriar da política para além do voto e as notícias do dia a dia. Articular ou engajar-se em coletivos ou movimentos sociais os quais se identifique e, assim, provocar melhorias na cidade. Utilizar alguns aplicativos cívicos e aproveitar a tecnologia a favor da participação e do controle social. O Infame.us é um canal que expõe histórias, sentimentos e realidades que nem sempre são ouvidas pois não são belas. Organizar ou participar de campanhas no Avaz, Change.org ou no Panela de Pressão, com a consciência de que são ferramentas importantes, mas que é possível complementá-las com outras formas de participação social. Estudar um pouco mais sobre política e cidadania, buscar formações especializadas e também utilizar plataformas de educação política como Meu Município ou Politize.
Levar a educação política para o seu círculo de amigos. Você pode, por exemplo, procurar a Escola de Cidadania Criativa do Instituto Terroir, o Pé na Escola ou o Fast Food da Política. Esse conteúdo foi feito para a galera colocar a mão na massa e dar um passo além da reclamação. O assunto é sério, o dia a dia é duro, mas não precisa ser chato. Neste lugar, o otimismo é nossa militância e a leveza é fundamental. A flor da idade da juventude, por si só, é capaz de dar o ânimo necessário para que ela não se esmoreça diante dos desafios enfrentados. Em muitas manifestações políticas, os jovens não só são os primeiros a chegar, como os últimos a sair. No fundo, a juventude não gosta de ser conduzida, embora nem sempre saiba qual o caminho que é seguir. Gostam de ser como água, livres. Que usemos esse espírito indomável para mudar o mundo, fazer uma participação transparente, com atenção, tolerância e generosidade. Afinal, vivemos em uma democracia plena? O que quer que exista aqui, ou é o contrário, a palavra democracia, ou tem outro nome, que ainda não inventamos. Sinto muito, mas estamos longe da tão sonhada democracia. Os interesses da elite, mano. Ah, ele pegou um rato, que nojo! Ai, meu Deus, que nojo! Ai, tá que pariu, velho.